Bem, meus irmãos, bom dia novamente, a graça e a paz. Nós estamos na nossa EBD, depois da abençoada semana de conferência que nós tivemos, e nós vamos orar e sem mais delongas, que estamos atrasados, passar a palavra para o pastor Ricardo Libânio e, obviamente, a matéria, que nós começamos na semana passada, o controle da língua, nós continuaremos no domingo que vem, certo? Sempre fazemos essa interrupção no domingo pós-conferência, aproveitando a presença do nosso preletor, do nosso pregador, ok? Vamos orar então. Deus querido, obrigado por estarmos aqui juntos, buscando a Tua presença. Pedimos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração, com a Tua palavra mais uma vez, que, ó Deus, com a quantidade de instrução que nós recebemos nesta semana, possamos estar gratos ao Senhor pelo privilégio que temos e o acesso que temos à Tua palavra. Obrigado, Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom encontrar os irmãos mais uma vez. Espero que não estejam cansados de mim. Só mais um dia. O pastor Joversi me convidou para dar a aula de hoje e ele deixou um tema aberto para mim. Então eu gostaria de falar de umas coisas que eu mais gosto de estudar. É um desafio na minha vida, eu sei que é um desafio na atualidade. É sobre uma visão correta sobre pertencer a uma igreja. Consegue? Coisas vai projetar para mim. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre se eu preciso ser membro de uma igreja, qual que é a implicação disso, o que significa ser membro de uma igreja, por que Deus criou a igreja, enfim. Isso é importante, porque pode pôr o próximo para mim, Ezra, por favor? Existem visões mais diversas sobre o que é ser igreja. Ou sobre você precisa ou não participar de uma igreja. Eu achei essa frase na internet, eu não sei se realmente foi o Elvis Presley que falou isso, mas se está na internet é verdade, né? Ele diz, acreditar em Deus é mais importante do que ir na igreja. E aí o que acontece? As pessoas elas têm feito uma distinção, uma separação entre um relacionamento com Deus, entre Deus e a igreja. E parece que a forma como as pessoas vão falando sobre a igreja, vão tratando a igreja até tem se tornado cada vez mais uma vilã. Até um obstáculo para você chegar até Deus. E quando as pessoas falam sobre isso, é fácil a gente acreditar nisso, porque assim, a igreja tem muito problema. Por que a igreja tem muito problema? Porque tem muita gente dentro da igreja, certo? Então, já foi feito um estudo muito interessante, científico, profundo, de que o número de membros de uma igreja é proporcional ao número de egoístas que tem dentro da igreja. Porque cada membro é um ser que vai lutar com o seu próprio egoísmo. E aí o que acontece? Quando você tem problemas dentro da igreja, a igreja não é exatamente aquilo que você gostaria que fosse para você mesmo, e alguém fala, mais importante é o relacionamento com Deus do que com a igreja, a gente tem a tendência de concordar. E aí o que acontece? A gente começa a ter uma visão, uma definição de igreja que não é a definição bíblica. Faz sentido, não? Sim? Põe o próximo, por favor. Okay. Outro problema é como as pessoas veem a igreja, ou o que elas dizem que a igreja deveria fazer, ou o que a igreja não deveria fazer. Né? Então, definições de como a igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal, né? No sentido de que a igreja deveria não repreender o pecado, mas deveria acolher o pecador. E, enfim, essas visões onde as pessoas elas querem vir para a igreja, elas não querem se sentir mal. Elas querem vir na igreja, elas querem se sentir bem.
Uma outra definição de igreja talvez seria spa. É um spa espiritual. Uma vez o irmão chegou para mim, pastor, está desanimando ir na igreja, porque a gente já passa a semana toda lidando com uma série de problemas de relacionamento ali no trabalho, aquela pressão. Quando a gente chega na igreja, a gente quer ter paz. Aí chega na igreja para ter paz, aí tem problema com o irmão, com o outro. Então qual que é a expectativa dele? Ele vai chegar na igreja, vai ser um spa espiritual. Ele vai receber uma massagem espiritual, uma meditação transcendental, espiritual e por aí vai. E então, quando a pessoa chega com essa expectativa na igreja e ela não é suprida, então ela despreza a igreja. Põe mais um, por favor, Esdras. E um outro problema é como nós escolhemos igreja. Como que nós escolhemos igreja? Por que você chegou? Por que você escolheu essa igreja? Aqui eu me sinto bem. Eu gosto dessa igreja porque essa igreja tem os ministérios que eu preciso. E as pessoas aqui, elas são tão agradáveis. São bons motivos. Mas será que são os motivos essenciais? Por exemplo, quando você não se sentir bem na igreja, você já vai sair da igreja? Vamos trocar de igreja. Estava comentando essa semana sobre isso, Lá em Atibaia tem boas igrejas. Isso é uma bênção, isso é uma maldição. Porque acontece? A hora que tem um problema numa igreja, vai para outra, vai para outra, vai para outra. E assim vai. Tem os ministérios que eu preciso. E aí quando não tiver um ministério que me serve, aí eu vou para uma outra igreja que tem um ministério que eu preciso. A minha visão, então, é de consumismo. Quem me oferece o melhor serviço? E aí começa a se tornar aquela disputa entre igrejas, de quem tem o melhor ministério, e cada um vai inventando uma coisa nova para um atrair o cliente do outro. E a questão das próprias pessoas serem agradáveis, e quando uma pessoa for desagradável com você dentro da igreja? É motivo para trocar de igreja? Mais um, Esdras, por favor. Outro problema. Estudo e trabalho são prioridades. A gente conversou já também um pouquinho sobre isso semana. Mas pessoas que deixam de frequentar a igreja, não se envolvem na igreja por causa de estudo e trabalho. E realmente sim, a gente parar para pensar, o estudo e trabalho é importante, óbvio, é importante. O sustento faz parte da vida cristã, o trabalhar, o estudar, faz parte do mandato cultural que Deus deu para o ser humano. Mas a questão é, se eu não entendo o que é igreja, se eu não entendo qual é o propósito da igreja, se eu não entendo qual é a vontade de Deus para a igreja, a minha tendência é desprezar. A gente troca um culto por qualquer outra coisa. Vai ter o aniversário da tia-avó da vizinha da rua de trás. Pastor, não posso ir no culto hoje. Não é? Qualquer coisa nós trocamos os compromissos com a igreja por qualquer outro compromisso. E aquele membro que vem sempre, ele é mal visto por outros. Ele é um ativista, é um legalista. Participar de ministérios dentro da igreja é algo opcional. Então, às vezes o cara é membro da igreja, mas ele não participa de nenhum ministério, ele não atua em nenhum ministério, ele não serve em nada dentro da igreja. O negócio dele parece que é um clube que ele paga mensalidade, o dízimo, e ele vem aqui, ele quer ouvir boas pregações, mas ele quer ser servido, ele quer chegar aqui, está tudo limpinho, não importa como ficou tudo limpinho. Ele quer que alguém cuide das suas crianças, não importa quem são as pessoas que estão cuidando das suas crianças. Ele quer tomar um cafezinho ali no final, não importa quem preparou o cafezinho lá no final. Então tudo para ser servido, mas ele mesmo não quer participar. E não vê problema nisso. Acho que eu falei no primeiro dia, quando um jovem chegou para mim e falou, eu sou do tipo de crente não bitolado. Então eu sou do tipo de crente que não se envolve em ministério. Mas acontece muitas vezes de crentes de muito tempo, serviram muito tempo, chegou um momento e fala assim, pastor, eu quero servir mais não, já servi tanto, deixa para os outros. Bom, se quer se aposentar, pede para o Senhor levar já, então, porque aposentadoria é lá no céu. Relacionamentos superficiais, então participa da igreja,
frequenta a igreja há anos, com as mesmas pessoas, mas não tem relacionamentos profundos, não conhece mais do que, bom, aquilo ali é Fluminense, isso eu sei, mas não conhece profundamente a vida das pessoas, não conhece o que elas estão passando no seu coração, não conhece as suas lutas, nunca entrou na vida de outro e nunca permitiu que alguém entrasse na sua própria vida. E o consumismo, né? Um consumismo de igreja. Então termina aqui, vamos avaliar a IBD. A IBD hoje poderia ter sido melhor. O pessoal do louvor podia ter escolhido umas musiquinhas melhores. Hoje o ar-condicionado estava frio demais. Estava quente demais. Então, você se torna um crítico do culto, né? Você se torna um consumista. E aí quem ofereceu o melhor serviço vai ser sempre escolhido por você. Mais um, Esdras, por favor. Então, à luz de tudo isso, pelo menos que eu tenho percebido, de como as pessoas têm encarado a igreja, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver qual que é o propósito de Deus para a igreja. E a minha proposta aqui nessa manhã, o pastor falou que a gente vai até as 2 da tarde hoje, a gente vai olhar na Bíblia inteira qual que é a vontade de Deus para a igreja, tá certo? A gente não vai até as 2, só até 1h30 a gente termina. Então vamos começar no Antigo Testamento. Vai lá, Esdras, por favor. Primeira coisa, voltamos para o início. Quando Deus cria todas as coisas, lá em Gênesis 1, 27, diz que Deus criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É muito interessante ler o livro de Gênesis, ler o capítulo 1. A gente vai vendo como Deus ele vai criando os seres vivos. E quando ele cria os seres vivos, ele repete uma expressão que chama a nossa atenção. Quando ele cria o reino vegetal, ele cria as plantas que dão sementes segundo as suas espécies. Aí quando vai criar o reino animal, ele cria os peixes segundo as suas espécies, as aves segundo as suas espécies, os animais terrestres segundo as suas espécies, os répteis segundo as suas espécies. Fica até uma leitura repetitiva, cansativa. Mas essa repetição, ela é quebrada quando Deus cria o homem e a mulher. Porque o homem e a mulher não são criados segundo a sua espécie. Só é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o homem não é um animal. Ele é criado em imagem e semelhança de Deus. Eu já vi gente assim, tá vendo? Você não pode me chamar de feio, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus não é feio. É óbvio que imagem e semelhança de Deus não tem a ver com a imagem física de Deus, porque Deus não tem uma imagem física. Deus é espírito. Então a gente tem que achar uma outra desculpa para a nossa feiura, né? O que significa na imagem e semelhança de Deus? Uma das questões que somos criados à imagem e semelhança de Deus é segundo o seu caráter. Deus é amor. Logo nós somos criados para amar. Deus é fiel, por isso nós somos criados para sermos fiéis. Deus é gracioso, misericordioso. Deus é verdade. Então nós somos criados para refletirmos a imagem de Deus. E na verdade, todo pecado sempre é uma perversão da imagem de Deus em nós. Então Deus é a verdade. Toda vez que eu minto, eu não estou sendo segundo a imagem e semelhança de Deus, é pecado. Deus é amor. Toda vez que eu sou egoísta, eu não estou sendo segundo a imagem e semelhança de Deus. Logo estou pecando. Deus é fiel. Toda vez que eu não cumpro a minha palavra, não estou sendo imagem e semelhança de Deus. Logo estou pecando. Então, o propósito da criação do homem é refletir a imagem de Deus, é mostrar Deus através da sua vida. É isso que significa glorificar a Deus, viver para a glória de Deus, para que Deus seja visto e reconhecido em nossa vida. Isso é importante. Porque se o homem foi criado para isso, a criação da igreja, o propósito da igreja vai estar dentro desse propósito aí também. Mais um, Esdras, por favor. Gênesis capítulo 2 é uma repetição de Gênesis capítulo 1,
mais uma repetição especificamente sobre a criação do sexto dia, a criação do homem e da mulher. Gênesis 1 passa bem rápido sobre a criação do homem e da mulher. Em Gênesis 2, Moisés ele conta com mais detalhe como é que foi a criação do homem. Em Gênesis 2, nós percebemos que Deus primeiro cria o homem. Depois ele vai criar a mulher. Ele cria primeiro o homem. Ele cria o homem, coloca no jardim para cultivar, cuidar do jardim, para obedecer a Deus, pode comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Deus olha para o homem, avalia o homem e chega à conclusão: não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom que o homem esteja só? Porque, lembram o propósito da criação do homem? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem sozinho, isolado, ele não consegue refletir o caráter de Deus, não consegue refletir a imagem de Deus na sua totalidade. Porque Deus, ele é um ser relacional. Deus ele está eternamente dentro de um relacionamento. Deus nunca esteve isolado. Mesmo antes da criação do homem, Deus ele estava no relacionamento entre o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados para nos relacionarmos. Quando nós não nos relacionamos, quando nós nos isolamos, nós estamos indo contra a nossa criação. É por isso que pessoas isoladas ficam doentes e morrem. Porque não é bom que o homem esteja só. Então nós somos criados para nos relacionarmos. Porque quando nós nos relacionamos, nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, Deus é amor. Se você falar assim, bom, quer saber, agora não quero saber de mais ninguém, eu quero só Deus na minha vida. Eu vou lá por meio da floresta, isolado, sozinho, eu e Deus. Você vai conseguir refletir o amor de Deus isolado na floresta? Não. Para você amar, você precisa de outra pessoa. A fidelidade, a graça, a misericórdia, tudo isso são refletidos nos relacionamentos. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nós refletimos a sua imagem e semelhança nos relacionamentos. Por isso que não é bom que o homem esteja só. Põe mais um, Wesley, por favor. Então, Deus nos criou para refletirmos o seu caráter através dos relacionamentos. Tudo bem? Tranquilo? Acompanhando? Então, os relacionamentos são necessários. E aí lembre sempre disso, que o pecado, ele sempre vai nos forçar no sentido contrário da vontade de Deus. Então, se Deus quer os relacionamentos, cada vez mais nós vamos ser empurrados pela nossa natureza para o isolamento. Não é verdade? Então, a gente vê a própria tecnologia expondo o nosso coração, né? Então, hoje, a gente tem um grupo de pessoas, uma do lado da outra, fazendo o quê? Olhando para o celular e ninguém se falando, né? Lógico, o problema não é o celular, mas o problema é o celular, o que o celular expõe sobre o nosso coração. Mais um aí, por favor. Quando nós chegamos um pouco mais adiante no livro de Gênesis, nós vemos que o pecado entrou em Gênesis capítulo 3. Deus pune o pecado, expulsa Adão e Eva do jardim, e aí dá um novo recomeço. Aí Caim mata Abel, há a maldição do pecado, há um novo recomeço, mas aí o homem continua sendo maldoso, a maldade do homem cresce cada vez mais. Então Deus destrói a humanidade por meio do dilúvio, dá um novo recomeço por Noé, mas aí vem a Torre de Babel, os homens querem ser grandes na independência de Deus, Deus amaldiçoa, e aí então agora ele vai começar um plano redentivo da humanidade, e aí então ele chama Abraão. E olha que interessante, né? Deus diz para Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus vai colocar Abraão no lugar específico. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O plano de Deus, que ele começa ali com Abraão de formar um povo, ele tem um propósito para esse povo, né? Então, primeiro, formar um povo, e o propósito é, através desse povo, abençoar todas as nações da terra. Então percebe que essa ideia de formar, de juntar um grupo de pessoas com um propósito específico, isso vem desde o Antigo Testamento. E como isso depois vai mostrar-se na igreja também. Deixa eu pôr o próximo, por favor. Êxodo 19, depois que Abraão, né, foi para a terra prometida, depois vieram os seus filhos, e, enfim, Gênesis termina com a família de Abraão lá no Egito. Eles se multiplicam ali no Egito, né? Deus dá o dom do coelho, né, para o povo de Israel ali no Egito, e eles se multiplicam, por mais que o faraó tente reter isso. Deus envia Moisés para tirar o povo do Egito, e agora ele está levando para a terra prometida, então Deus faz uma aliança com o povo. Vocês vão ser meu povo. E olha a intenção de Deus. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. A intenção de Deus, olha só, apesar dele ele ser o dono de todas as nações, vai ter uma nação separada. Isso significa uma nação santa, uma nação separada, uma nação tratada de forma diferente, ela tem um propósito diferente. Então Deus forma uma nação, um povo separado de todas as outras nações a partir de Israel. Mais um Esdras, por favor. Deuteronômio, ele fala então qual que é o propósito dessa nação. Depois de dar as leis para Israel, ele fala, vocês precisam obedecer essas leis. Por que eles devem obedecer às leis? Ele diz, vocês devem obedecer e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Então, olha só, o povo de Israel, eles iam viver de uma forma santa, de uma forma separada, obedecendo as leis, os mandamentos de Deus. Para quê? Para que as outras nações, olhando para Israel, olhando para como Israel vive, olhando para as leis e os mandamentos de Israel, eles reconheçam quem? Deus. Lembra? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado entra na humanidade. Deus forma então um povo separado para que esse povo manifeste a imagem e semelhança de Deus. Como que eles vão fazer isso? Obedecendo a palavra de Deus. Percebe como está tudo ligado? Mais um. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 7. Eu vou ler aqui no celular porque aqui eu tenho NVI. Deuteronômio 7. Olha que interessante, gente. Deuteronômio 7, versículo 1. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregues a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir
para servir outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem suas colunas sagradas, cortem os seus potes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser seu povo e o seu tesouro pessoal. Sabe que quando Deus ele escolhe formar um povo santo, fica claro, fica evidente que Deus quer uma separação deste povo dos demais povos. Ele diz para o povo de Israel, quando vocês entrarem na terra prometida e vocês vão encontrar outras nações ali na terra, vocês precisam expulsar esses povos, vocês precisam aniquilar esses povos. Essa parte a gente fica meio constrangido, puxa, como é que Deus faz isso? É porque aquelas nações eram nações terríveis, não eram povos inocentes, não eram povos que estavam ali e não fizeram nada para ninguém, e aí o povo de Israel veio destruindo e matando. Eram povos ímpios, pagãos, povos violentos. Eram povos onde na sua idolatria, no seu paganismo, na sua imoralidade, eles pegavam criancinhas e colocavam nas mãos do deus Moloque. O deus Moloque era uma estátua de bronze, oca, onde eles colocavam fogo ali dentro, e aí aquela estátua ficava incandescente, e eles colocavam seus bebês nas mãos daquele Deus incandescente, e elas eram cozinhadas vivas. Então era um povo terrível. E Deus então usa o povo de Israel para trazer juízo sobre esses povos. E aí o que Deus diz para elas? Não se misturem, não se casem, não fazem acordos. Porque se vocês entrarem em relacionamentos de influência com esses povos vão influenciar vocês a se desviarem de mim. Porque a gente sabe que de fato foi o que aconteceu. E ele termina dizendo, porque vocês são um povo santo, é um povo separado. Então a distinção, a diferença entre o povo de Deus e o resto do mundo deveria ser muito evidente, deveria ser muito claro. Isso lá no Antigo Testamento. O próximo, por favor. E Provérbios 18, falando aí numa literatura de sabedoria, Salomão, ele nos lembrando, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então lembra, nós somos criados para relacionamentos, Deus está criando um povo para manifestar a sua imagem, a sua semelhança, e quando nós nos isolamos, quando nós não queremos cumprir esse propósito de manifestar a imagem de Deus nos relacionamentos, o texto diz que isso acontece por dois motivos. Um, por egoísmo, e dois, por rebeldia. Certo? Pode pensar, por que pessoas não gostam de pessoas? Ou por que pessoas querem se isolar? Nunca são motivos piedosos. São sempre motivos egoístas. Por que as pessoas preferem ter pets do que terem filhos? Fiquei sabendo que aqui em Boa Vista vocês não têm tanto esse problema. Graças a Deus. Ore para que isso continue. Mas é mais fácil cuidar de um cachorro do que de um ser humano. O Davi Merck, pai, pregou anos atrás aqui, ele dizia assim, você quer saber o quanto você é egoísta? Case-se. Se você quer se aprofundar, conhecer ainda mais o quanto você é egoísta, tenha filhos. E é interessante que exatamente as pessoas não querem ter filhos e as pessoas não querem se casar. Por quê? Porque elas são egoístas. Nós somos egoístas. Mas isso também é se rebelar contra a sensatez, contra a sabedoria. Se Deus nos criou para sermos assim, nós funcionamos melhor assim. Pessoas egoístas, elas ficam isoladas, o isolamento traz doenças, transtornos e a própria morte. Isso é loucura. Então, o que vimos até aqui, que no Antigo Testamento, Deus criou um povo, Israel, para refletir o seu caráter. Certo? Fomos criados para refletir o caráter de Deus. No Antigo Testamento, Deus cria um povo para refletir
o seu caráter. Então vamos lá. No Novo Testamento, vou te pôr mais um. Isso. Mateus 16:15, Jesus pergunta, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não poderão vencê-la. Quando Jesus está andando com seus discípulos, ele chega lá em Cesareia de Filipe, e ele pergunta, o que o povo está dizendo que eu sou? É João Batista, Elias, é um profeta, é um grande homem. Mas e vocês, que estão andando comigo já há tanto tempo? Quem que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo. Falamos sobre o Cristo semana inteira, né? O ungido, o Messias, o escolhido de Deus, o Salvador do povo de Deus. E aí então, Jesus diz, então você é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo, ela é edificada sobre essa afirmação. Jesus é o Cristo. Jesus é o Salvador do seu povo. Agora, o que eu chamo a atenção dessa frase é algo simples, que a gente conhece, mas a gente não pensa muito. Jesus ele diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela não é propriedade humana, não é uma instituição humana. A igreja não foi criada por Constantino no ano 300, não foi criada por um papa, não foi um homem que teve uma ideia, vamos fazer uma instituição aqui para manipular e controlar as pessoas. Quem estabeleceu a igreja foi Cristo, foi Jesus. Então, o fato da igreja ser a criação do próprio Senhor Jesus, isso já não deveria fazer-nos pensar, bom, eu preciso levar a sério esse negócio de igreja. Põe o próximo, por favor. Jesus ele diz mais para frente, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Queridos, olha que interessante. Jesus, ele dá as chaves do reino para a igreja. Para quem que você dá a chave da sua casa? Não vai para qualquer um. Encontrar uma pessoa, olha, está aqui a chave da minha casa, o dia que você precisar aí, ó. Né? Você dá para quem você confia. Quem que tem as chaves da igreja aqui? A igreja aqui mesmo, tá bom? Estou falando da igreja de Cristo, assim, em geral. Quem tem autoridade sobre a igreja. A chave da igreja é com quem tem autoridade, o pastor, a liderança. Que não é qualquer um que vai entrar na igreja a hora que quiser. A mesma coisa acontece no reino dos céus. Deus coloca as chaves do reino dos céus para a igreja. Não quer dizer, como foi interpretado há muito tempo, que a igreja determina quem vai entrar no reino dos céus e quem não vai entrar. Certo? Vamos dar uma olhada no dízimo, a quantidade do dízimo, para ver se a gente vai deixar vocês entrarem. Lógico que não. Mas a ideia é, olha, a igreja ela tem uma autoridade reconhecida pelo próprio Deus. Se Jesus deu as chaves do reino para a igreja tem uma autoridade que a gente precisa considerar. Põe o próximo aí, por favor. Naquele contexto de disciplina, Mateus 18, né? Se o irmão pecar contra ti, vai você e fala com ele, né? E aí ele diz nos últimos passos aí, se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-vos a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então, olha a autoridade da igreja. Se o irmão da igreja está em pecado, você foi lá e conversou com ele, ele não ouviu, não quero abandonar o pecado, vou continuar em pecado. Aí você chama então mais dois para ir junto com você. Ele não ouve você e mais esses dois. Aí você então traz para a igreja. E a igreja então vai falar com ele. Se ele não ouvir a igreja tem autoridade para tratá-lo como publicano. E essa ideia, né, de tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu, essa ideia de que se a igreja o considera, esse irmão, ele
ele vai ser expulso do nosso meio, ele não vai pertencer mais aqui, porque ele está em pecado. Essa pessoa ela está marcada por esse pecado e considerado não só aqui, mas também no céu. E aí tem um texto mal interpretado, né, que diz, versículo 19, também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Geralmente a gente usa esse texto para justificar reunião de oração mal sucedida, né? Que aí o pessoal não vem na reunião de oração, tem os 2 ou 3, a gente cita esse, não importa, se não tem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Mas o contexto aqui é o contexto de disciplina dentro da igreja. Então, onde a igreja está reunida em meu nome, o que eles decidirem está decidido. Fica claro a autoridade da igreja, gente? Então, assim, não é algo que a gente pode desprezar, que a gente pode tratar de qualquer jeito. É opcional. Olha a importância que a palavra de Deus dá para a igreja. Mais um, Esdras, por favor. Esse texto é fantástico. Eu acho fantástico pensar que Jesus orou por nós, né? Jesus, depois de orar pelos seus discípulos, ele diz assim no versículo 20, João 17: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus ele faz uma oração por aqueles que crerão por meio da mensagem deles. Ou seja, ele ora por aqueles que vão crer em Jesus pela mensagem dos apóstolos, dos discípulos que estão ali com ele. Então somos nós. Nós ouvimos a mensagem dos apóstolos, nós cremos no Evangelho, e aí Jesus orou por nós. Pelo que Jesus orou por nós? Para que eles sejam um. A oração de Cristo por nós é que nós sejamos um. O que isso quer dizer? Que sejamos unidos. Que os nossos relacionamentos sejam tão próximos que sejamos uns. E qual que é o padrão de profundidade do relacionamento? Olha só. Qual é o padrão de unidade pela qual Jesus ora por nós? Ele diz, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Então, o padrão de profundidade de relacionamento que Cristo orou por nós é a mesma profundidade de relacionamento que o Pai tem com o Filho. Vocês acham que o Pai e o Filho têm aquele tipo de relacionamento do tipo... E aí, tá quente hoje, né? Acho que vai chover. Não sei. Só aquelas conversas superficiais? Ou será que o pai e o filho são tão profundos no seu relacionamento? A intimidade entre eles é profunda. Então, se Jesus ora por nós para que tenhamos esse nível de profundidade, o relacionamento dentro da igreja precisa ser profundo e intencional. Faz sentido, não? A gente precisa se conhecer profundamente, a gente precisa participar da vida espiritual um do outro. A gente precisa investir na vida um do outro. E por que a gente não faz, gente? Nós não fazemos porque relacionamentos profundos exigem sacrifício. A gente precisa sair da nossa zona de conforto para investir na vida um do outro. Mas lembre, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o próprio Senhor Jesus aqui, ele dá o padrão da imagem e semelhança de Deus. A profundidade do relacionamento entre o Pai e o Filho. Por que Jesus quer isso? Olha o que ele diz. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando a igreja for profunda nos seus relacionamentos, for unidas no Evangelho, o mundo vai olhar para a igreja, o mundo vai olhar o relacionamento dos membros da igreja, e eles vão ver o Evangelho. Eles vão ver que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer pelos nossos pecados, para que sejamos salvos. Então, olha só,
Jesus ora para que os nossos relacionamentos sejam profundos, para que as pessoas vejam Deus. O que eu acho interessante, eu fico pensando nesse texto, é o seguinte, assim, Jesus orou por nós, certo? E nós podemos ser a resposta de oração de Jesus. Agora eu sei o que Jesus orou por nós. Ele quer que eu invista em relacionamentos intencionais e profundos. E aí eu tenho uma opção de você ouvir isso aqui e você falar, beleza, Ricardo, mas eu sou tímido. E aí você vai colocando uma série de obstáculos para ter relacionamentos profundos. E aí você simplesmente não faz, você ignora, você continua com relacionamentos superficiais. E aí você chega à noite e você faz uma oração, Senhor, me ajuda no meu trabalho amanhã, abençoa a minha família, cura as pessoas a quem eu amo. Aí eu fico imaginando Deus olhando para você. Falei, que legal, né? Você vai orar, pedindo algumas coisas, mas a oração que você poderia ser a resposta de Jesus, você não quer. Faz sentido, não? Então, muitas vezes nós não queremos ser a resposta de oração que Jesus fez por nós, mas nós queremos que Deus continue nos servindo. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Põe o próximo, por favor. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus, então, ele dá uma missão para essa igreja de pregar o Evangelho, de fazer discípulos em todas as nações. Lembra? É bem parecido com o que aconteceu ali com Israel. Agora a igreja é um povo separado, que ele vai então ser uma bênção para todas as nações. Como? Levando o Evangelho, levando a mensagem de salvação para todas as nações. E o que vai identificar as pessoas da igreja é o batismo. O batismo é uma identificação. Então aqueles que vão entrar na igreja, vão fazer parte desse povo, né? Então eles passam pelo batismo, por essa identificação. E aí, então eles vão se tornar discípulos, e esse povo de Deus, ele vai se dedicar a aprender tudo aquilo que Jesus lhe ensinou, na presença de Jesus até o fim dos tempos. Põe o próximo, por favor. 1 Coríntios 10, Paulo diz, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que participamos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. É interessante como Paulo ele vai mostrando como na ceia do Senhor a representação da nossa unidade. Unidade com Jesus, a gente participa do corpo, do sangue de Jesus, e nós mesmos somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós temos uma refeição como igreja, onde nós celebramos a salvação e nós celebramos a unidade, a comunhão como igreja. Já para pensar, por que Jesus estabeleceu a ceia? Por que no meio do culto ali a gente toma uma refeição, né? Porque lembra, na Bíblia, a refeição ele tem um significado de comunhão. É que pra gente aqui, hoje você chega num restaurante, está lotado ali, você senta com qualquer um para comer, né? Mas no contexto da igreja, até no contexto oriental, você come com a pessoa com quem você tem participação. Então a gente celebra uma refeição para mostrar nós temos comunhão, nós participamos da vida uns dos outros. Né? E aí então, o versículo 26 do capítulo 11, né, o estabelecimento da ceia, quando a gente faz isso, olha só, quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor. Então, quando nós participamos dessa refeição, e as pessoas nos veem participando dessa refeição, elas veem quem? A Deus, que enviou Cristo Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Os irmãos estão percebendo que tudo está interligado? Tudo tem um propósito de manifestar a Deus na forma como nós somos igreja? Por isso, assim, você deixar de participar disso é você sair desse propósito.
Você despreza o momento que a igreja está reunida para celebrar a ceia, você está dizendo isso aqui não é importante. Isso aqui é só mais uma parte do culto, é só mais um culto que tem. Já participei da ceia no mês passado. Você que talvez já creu em Cristo Jesus, né, mas não foi batizado. Você não está participando disso. O batismo é isso, é a manifestação da morte para o mundo e a ressurreição para Cristo. É mostrar a imagem de Deus. Põe o próximo, por favor. E então em Atos, quando começa realmente a igreja, ou quando vai começar a igreja, Jesus ele diz, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, capacitados pelo Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunha faz o quê? Né? Ele vai falar de alguém para o mundo. Vai falar de quem? De Cristo. Então, o Espírito Santo vai capacitar os crentes a mostrarem a imagem e semelhança de Deus em todos os lugares. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pode pôr o próximo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Mais para frente, muitos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens os que creram perto de 5.000. Às vezes o pessoal fala assim, esse negócio de membresia, né, é um negócio muito burocrático, né? Mas é interessante que a gente vê tanto em Israel, existia um controle, né, de quem pertencia ao povo de Israel, quem não pertencia. A gente vê no início da igreja um controle de quem pertencia à igreja, de quem não pertencia. E quando a gente olha para Apocalipse, nós vemos que só vai entrar na Nova Jerusalém aqueles que estão o nome inscrito num livro, né? Então o rol de membros, né, ele tem um significado, ele aponta para um rol de membros do povo de Deus. É óbvio que o nosso rol de membros aqui ele é falha. Muitas vezes um membro pode pertencer à igreja terrena e não pertencer à igreja de Cristo. Mas ele aponta que existe uma lista de nomes do povo que pertence a Deus e que não está nessa lista não pertence a Deus. Quando a gente não trabalha com o rol de membros, quando a gente despreza isso, qualquer pessoa que entrar na igreja, é tratado como membro, a gente está dizendo o quê, gente? Todo mundo é povo de Deus, né? Não tem separação, é tudo igual, né? E aí isso é uma perversão do Evangelho. A gente afasta as pessoas da salvação porque elas não entendem que elas precisam fazer parte do povo de Deus para serem salvos. Pode pôr o próximo, Wesley. E aí quando nós olhamos para o Novo Testamento, né, todas as cartas, né, são escritas para igrejas ou relacionadas com a vida da igreja. Então, eu não sei se está ficando claro isso, a igreja é extremamente importante. A igreja não é algo opcional na vida cristã. A igreja, ela faz parte da essência da vida cristã. Vamos ver algumas coisas nas cartas aí. Põe o próximo, Wesley, por favor. 1 Coríntios 5, né? Vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que faz isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Lembra que o contexto aqui é a disciplina, né, de um jovem que tinha relacionamentos com a própria madrasta. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Observe, mais uma vez, nas cartas, a gente vem da autoridade da igreja, né, para tratar um membro rebelde. A igreja tem essa autoridade. Lembra, acho que isso aqui daria uma outra aula, eu sei que vocês são bem instruídos nisso aí, né? Mas a disciplina na igreja, né, ela acontece para membros rebeldes, né? A gente conversou um pouquinho ao longo dessa semana. A igreja é um ambiente seguro para a gente tratar o nosso pecado. A gente precisa confessar os nossos pecados uns para os outros. Faz parte de ser uns, faz parte da unidade da igreja.
As pessoas às vezes não fazem isso com medo, por se eu contar o meu pecado, o pastor vai me expulsar da igreja. A igreja não expulsa pecador da igreja, porque senão ela ficaria vazia. Ficaria só os pastores, né? São os primeiros a ser expulsos, né? Mas a igreja ela é orientada aqui a expulsar aquele que se diz crente, mas é rebelde no seu pecado. Ele continua no seu pecado. O único pecado que leva à expulsão é da obstinação. E olha só que interessante, né? O último versículo aí. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Até o contexto do cuidado da saúde da igreja, né? Se a gente não trata o pecado aqui dentro, o pecado ele vai se espalhar como um fermento se espalha por toda a massa. Põe o próximo, por favor. E aí então Pedro, né? Usando a mesma linguagem ali do Antigo Testamento, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então um povo santo, povo santificado, um povo separado. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja, ela é um povo separado do restante do mundo, e o propósito da separação do povo é que esse povo então manifeste as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok? Próximo. Efésios 3:10, é interessante isso. Efésios 3:10, ele mostra claramente o propósito da igreja. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. A igreja é uma vitrine da multiforme sabedoria de Deus. Multiforme quer dizer várias formas, as várias formas da sabedoria de Deus. Em que sentido? No sentido que se cada um de nós aqui começarmos a contar a nossa história, como Cristo nos alcançou, o que Deus tem feito na nossa vida, as histórias são diferentes. A igreja, ela não é uniforme no sentido de como as pessoas pensam, de como as pessoas agem. A igreja é uniforme, no que nos une é o Evangelho. Mas em termos de vida, nós somos diferentes. São níveis sociais diferentes, são níveis intelectuais diferentes, são até níveis espirituais diferentes. E é interessante que a gente luta contra isso. Você percebe como existe cada vez mais igrejas uniformes? Vamos fazer uma igreja só de jovem. Vamos fazer uma igreja só de empresário. Vamos fazer uma igreja só de skatista. Os cultos, cada vez mais uniformes. É de um jeito, é um estilo de música só, é um estilo de culto só. E aí a gente não abrange as diferentes pessoas. A gente comentei durante a semana, né, sobre a luta lá na igreja, questão política, e a gente tem pessoas que gostam de um candidato, gostam de outro, ou dizem que não gostam dos dois, e enfim. E aí, os problemas que a gente está lidando é que o cara que gosta de candidato tal, ele fala, eu não consigo, não entra na minha cabeça como é que um crente vota no outro candidato. Mas aí o que gosta do outro candidato me fala a mesma coisa. Fala, como é que o cara idolatra aquele outro candidato? E aí a pressão é, pastor, você não vai fazer nada? Tem que tirar o lado de lá. E aí o outro aqui tem que tirar o lado de lá. E peraí, então a gente pode acabar com a multiforme sabedoria de Deus aqui na igreja, que vai ser uma igreja do candidato tal. E aí, por mais que a gente não caiba na nossa cabeça, né? Puxa, como é que aceita determinadas coisas? Gente, a igreja é isso. O que nos une não é o nosso candidato. O que nos une é o nosso Salvador, é Jesus Cristo. Eu acho fantástico que Jesus, Ele é Deus, Ele sabia que a gente ia ter esses problemas. Então o que ele fez, né? Já viu os discípulos de Jesus, não?
Jesus ele chama um zelote. O que é um zelote? Zelote é um extremista de direita. Um zelote ele era um judeu que ele não aceitava o domínio de outras nações sobre Israel. Mas os caras eram sangue nos olhos. O cachorro louco de novo aparecendo, né? Eles eram terroristas. Às vezes Roma colocava um sumo sacerdote ali, que nem era da tribo de Levi, o zelote ia lá e matava o sumo sacerdote. Olha o nível que os caras chegavam. Esse é o zelote. Por outro lado, a gente tem um cobrador de impostos. O que é um cobrador de impostos? É um judeu que tira o imposto do povo judeu e entrega para Roma. Certo? Um zelote e um cobrador de imposto, se encontrasse na rua, era igual torcida do Palmeiras e Corinthians. Era pancadaria. Porque eles pensavam... E aí, o cobrador de impostos, né, tem uma cabeça de, não, vamos submeter a autoridade, Deus colocou Roma, então... E o zelote, não. Jamais devemos aceitar a perseguição contra o povo de Deus. Não tem ninguém que cobra impostos que pode ser povo de Deus, povo de Israel. E aí Jesus chama os dois para serem seus discípulos. Jesus não estava preocupado com partido político, ideologia política. O que mais importa, o que os une é o Evangelho. E a igreja precisa expressar isso. Se a gente começar a expulsar da igreja quem pensa diferente de nós, em questões que não são do Evangelho, o mundo vai olhar para nós e não vai ver Deus. Vai ver o quê? Um comitê político. Um comitê político. Olha lá, é igual. Mas se eles olham para dentro da igreja e veem pessoas com ideologias políticas diferentes dentro da igreja, falam, como é que esses caras conseguem conviver num lugar desse? O que eles vão ver? O Evangelho. O Evangelho. Que Deus nos ajude a isso. Próximo. Abra sua Bíblia lá em Efésios 4, 1 a 16. Até que horas? Lê algumas coisas dessa passagem aqui. Essa passagem os jovens lá da igreja sabem de cor. Eu prego uma ou duas vezes essa passagem lá. A gente tem conversado bastante sobre ela. O capítulo 4, versículo 1 de Efésios, ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O capítulo 4 de Efésios, ele vem depois do capítulo 3, 2, 1, né? E o livro de Efésios, os irmãos já sabem, ele é dividido em duas partes, uma parte teórica e uma parte prática. Os primeiros 3 capítulos seriam uma parte teórica, fundamentação. Paulo nos lembra do Evangelho e do propósito do Evangelho. E deixa eu te mostrar, não tem nenhuma novidade. Propósito do Evangelho, capítulo 1. Ele fala que o Pai nos escolheu, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, sermos adotados como filhos para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, para que a sua graça seja elogiada, reconhecida em nossa vida. As pessoas vão olhar para nós e vão ver a graça de Deus, vão ver a Deus. Jesus Cristo derramou o seu sangue, perdoou os nossos pecados. Para quê? Para o louvor da sua glória. Quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, o Espírito Santo nos selou como garantia da promessa, da esperança. Para quê? Para o louvor da sua glória. A gente vê o Pai, o Filho, o Espírito Santo agindo para a nossa salvação, para o louvor da sua glória. A salvação é para que Deus seja reconhecido em nós. No capítulo 2, ele vai falar também para que a graça de Deus, a riqueza da graça de Deus seja vista na nossa vida. Capítulo 3, nós acabamos de ler, para que a multiforme sabedoria de Deus seja vista na igreja. Então, Paulo repete nos 3 capítulos, Deus nos salvou
para que Ele seja glorificado em nós. Então, quando chega no capítulo 4, e ele vai falar qual que é a prática disso, então, ele diz, rogo que vivam de maneira digna do chamado de vocês. Qual que é o chamado? Mostrar a glória de Deus, mostrar a imagem de Deus em nós. Como que a gente faz isso? Versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha que interessante, nós manifestamos a graça de Deus, a glória de Deus, sendo humilde. Ser humilde é não me achar superior ao outro. É não me achar, eu sei mais que o outro, me colocar acima do outro. Manso, dócil, é aquele que não se ira facilmente. Não é? Quando você chega na casa de alguém, né, e tem um cachorro, né, qual a primeira coisa que você pergunta? Né? É manso. Porque tem cachorro que você chegou ali perto, ele já quer. E tem crente que é assim também, né? Mas ele não, a gente tem que ser manso, a gente tem que ser dócil com as pessoas, temos que ser pacientes. Não é no meu tempo, vai ser no tempo dele. E suportando uns aos outros com amor. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que nós vivemos de maneira digna do chamado nos relacionamentos. Quando somos humildes, dóceis, pacientes e suportando uns aos outros. Porque suportar uns aos outros, queridos, nós somos pecadores. Não vai ser fácil nos suportarmos. Nós vamos falhar um com os outros. A gente tem que lidar com o pecado do outro e com o nosso próprio pecado. Ele diz no versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando ele diz façam todo o esforço, é porque esse trabalho não vai ser fácil. O resultado não se obtém se não for intencional e se não exigir esforço e sacrifício. Só vir na igreja quando é conveniente, só participar daquilo que é conveniente, sem aquilo que não exige esforço nenhum para você, não vai produzir o resultado que ele está falando aqui. Qual que é o resultado? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade da igreja não acontece sem esforço. E essa unidade, né, ela tem que ter o vínculo que liga, é a paz. Temos que ter paz com os outros. Uma igreja onde não existe paz entre os irmãos não é uma igreja saudável, é uma igreja doente. Por que então tem que se esforçar pela unidade? Ele diz, versículo 4, há um só corpo, um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Quando ele diz assim, há um só corpo, queridos, quantos corpos Jesus tem? Um corpo só. Se nós somos membros do mesmo corpo, não faz sentido ficarmos separados. Imagina um membro do seu corpo brigar com o outro. Quer saber, eu vou embora. Imagina a mãozinha do família Adams, né? Saindo. Há um só Espírito, o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita nos irmãos. E é o mesmo Espírito que produz o quê? Amor, alegria, paz, paciência. É o mesmo Espírito Santo. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Qual que é a nossa esperança? A vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, nós vamos para o mesmo lugar. É bom já ir se acostumando a conviver um com o outro aí. Não faz sentido a gente estar separado. Existe um só Senhor, nós servimos ao mesmo Senhor. As suas ordens são as mesmas para todos nós. Nós temos uma só fé, nós cremos no mesmo Evangelho, a mesma mensagem de salvação. Não faz sentido ficarmos separados. Um só batismo, a identificação que passamos é a mesma. Nós adoramos um só Deus, é o mesmo Deus que adoramos. Nós temos o mesmo Pai, que Ele é sobre todos nós, está no meio de todos nós e age por meio de todos nós. Então, por isso que Paulo diz, viver de maneira digna do Evangelho, para manifestarmos
o caráter de Deus, nós precisamos nos esforçar pela unidade da igreja. Ok? Continuando aí, versículo 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também que descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Paulo ele cita aqui o Salmo 68, um salmo que mostra Deus como grande general vitorioso. Ele recebe homens como despojo, mas aqui Paulo faz uma aplicação que ele entrega esses homens como despojo, que ele vai falar no versículo 11. Mas antes ele faz um parênteses, mostrando que Jesus, ele subiu porque antes ele descer às profundezas da terra. O entendimento aqui não é que Jesus desceu lá no inferno, mas simplesmente ele veio até nós. Ele saiu da sua glória e veio até nós, habitou entre nós, morreu por nós, ressuscitou e voltou. É esse o esforço que Jesus fez pela unidade da igreja. Lembra, Jesus nunca pede de nós mais do que ele já não fez por nós. E então, versículo 11, ele dá homens, dons para a igreja, presentes para a igreja, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os apóstolos e profetas trouxeram a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Os evangelistas que levam o evangelho onde o evangelho não chegou. E os pastores mestres que cuidam da igreja. E qual que é o papel deles? Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O papel de homens que Deus capacitou para a liderança da igreja não é que esses homens vão fazer tudo na igreja. O papel da liderança da igreja qual que é? Preparar os santos. Quem são os santos? Todos aqueles que pertencem ao povo separado de Deus. Então a liderança prepara os santos para a obra do ministério. Então o trabalho da igreja, a obra do ministério é responsabilidade de quem? Fiquei sozinho aqui. Dos pastores? De todos os membros. E olha que interessante. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Uma igreja que é edificada é uma igreja onde os membros trabalham na obra do ministério. Uma igreja que depende de um pastor é uma igreja capenga, uma igreja doente, é uma igreja raquítica. Porque um homem não dá conta de todo o povo. E até porque quem manifesta o evangelho não é um homem, é o grupo de pessoas. Até quando? Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ele está dizendo que a igreja precisa trabalhar para a igreja ser edificada até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, até que todos chegamos à maturidade do Filho. Então a gente precisa trabalhar como igreja para a igreja crescer. Não só para eu ter a maturidade de Jesus, né? Eu chegar na maturidade de Jesus e falar, bom, agora eu já cheguei no auge, agora eu não preciso mais da igreja. Bom, ninguém nunca vai chegar nesse ponto, mas se chegasse, ainda assim, teria que trabalhar para que todos os outros cheguem na mesma maturidade. Então quando a gente olha, tem um crente imaturo na igreja, o pastor não vai fazer nada? Não é responsabilidade do pastor, é responsabilidade de quem? Da igreja. A gente precisa servir para que todos crescemos em maturidade. Por quê? Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quando a igreja cresce em maturidade, a igreja se torna mais segura, ela não é facilmente enganada, como crianças. Até pouco tempo atrás, as minhas filhas elas acreditavam que o Palmeiras era o melhor time do mundo, né? Eu falava isso para elas, o Palmeiras é o melhor, os outros times... Mas elas cresceram. Tadinhas, no retiro das crianças, foi por isso que passou mal, foi maldição de Deus, mas teve uma hora que estava todas as crianças gritando, Palmeiras não tem mundial,
Oh, Deus castigou. Ela vai citar a Bíblia para mim agora? Ah, não. Mas nós não podemos ser enganados por qualquer tipo de ensino. E como é que a igreja vai crescer em maturidade? Quando toda a igreja se envolve no ministério. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Agora olha como 16 ele amarra tudo. Ó. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Então, ó, o corpo unido, unidade. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, a edificação. Então, essa passagem está dizendo o que para nós? Que viver de maneira digna do chamado do Evangelho é se esforçar pela unidade e pelo crescimento da igreja. Viver de maneira digna do chamado do Evangelho é se esforçar pela unidade e pelo crescimento da igreja. Então, se a gente quer ver uma vida coerente com o Evangelho, a gente precisa se envolver nesses propósitos dentro da igreja. Tudo bem? Certo? Vamos próximo aí, a gente vai para os finalmente. Por isso, então, Filipenses vai falar, nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Essa tem que ser a motivação dentro da igreja. Ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Lembra do esforço que ele fez? Ele deixou a sua glória. Deixa a sua glória também. Né? Se humilhe para servir uns aos outros, para servir dentro da igreja. Nós nunca vamos nos humilhar mais do que Jesus nos humilhou. Nunca vamos nos sacrificar mais do que Jesus sacrificou, para que sejamos igreja unida e crescendo nele. Próximo. 1 Coríntios 13. Eu lembro quando comecei a namorar a Camila, os primeiros devocionais que a gente fez junto foi 1 Coríntios 13, o amor, né? Mas não tem nada a ver com o amor romântico ali, né? O contexto é o quê? É a igreja. 1 Coríntios 12, Paulo vai falar sobre os dons, a capacitação que Deus dá para servir dentro da igreja. E qual que era o problema da igreja de Corinto? Eles queriam os dons que davam mais status. E aí então Paulo, ele lembra, qual que deve ser a motivação de servir na igreja? É o amor. É o amor. Eu posso fazer coisas grandiosas, obras grandiosas, mas se eu não fizer por amor, para servir ao próximo, não vale de nada. Não vale de nada. Próximo, Esdras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Lembra, são duas partes esse versículo. As duas partes são importantes. Frequência na igreja, mas não é só frequentar a igreja. Não é só vir sentar e assistir, mas é encorajar uns aos outros. Você tem que pensar hoje como é que seus irmãos vão sair encorajados pela sua presença aqui. Talvez você precise de encorajamento. Né? E você pode contar com seus irmãos da igreja. Próximo. E o Apocalipse vai terminar ali com também mais cartas escritas para a igreja. Pode pôr o próximo. E olha que interessante como termina. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 1. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Queridos, nós vimos que desde o início do plano de Deus, ele forma um povo para si, para manifestar a sua glória, e vai terminar com Deus junto com o seu povo.
A igreja, ela é uma manifestação disso. É uma pregação de como será no final. As pessoas têm que passar aqui e elas olharem para um povo adorando a Deus e saber, ó, vai ser assim no futuro. E se eu não pertencer a esse povo, eu estou fora. Olha o que diz o versículo 6. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herderá tudo isso. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que age com enxofre. Essa é a segunda morte. Olha como fica claro que vai ter o povo de Deus e vai ter o povo que não pertence ao povo de Deus. E esses vão estar sofrendo no lago de fogo. Então essa distinção, essa clara separação entre o povo de Deus e o restante é uma pregação do Evangelho. De que existe um povo de Deus que vai viver eternamente com ele. Quem não pertence a esse povo vai sofrer por toda a eternidade. Versículo 9. Um dos 7 anjos que tinham 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse, venha, e eu lhe mostrarei a noiva, esposa do Cordeiro. Ele me levou a um grande monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia preciosa, como jaspe clara, como cristal. Tinha uma grande e alta muralha de 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Da mesma forma que a gente conhece, né, Jerusalém, a capital, né, de Israel, o povo de Deus, e a gente tem essa imagem do futuro, de que o povo de Deus, a cidade santa, estará mais uma vez ali. Essa é a nossa esperança, é isso que nós mostramos como igreja, quando nós somos um povo santo. 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, pertencer à igreja, participar da igreja, também manifesta a nossa esperança. Quando nós desprezamos isso aqui, nós desprezamos o nosso futuro. Nós vamos estar a eternidade juntos como igreja adorando a Deus. É isso que nós fazemos aqui, é um prenúncio, um tira-gosto do que vai ser o céu. Por isso, desprezar a igreja também é desprezar a nossa esperança. Pode pôr o próximo aí, por favor? Então, no Novo Testamento, Deus cria a igreja para refletir o seu caráter. Deus cria o homem para refletir o seu caráter. Deus cria o povo de Israel para refletir o seu caráter. Deus cria a igreja para refletir o seu caráter. Pode pôr o próximo? A membresia da igreja não é algo opcional, mas é uma prática que reflete o ensino bíblico sobre o povo santo, dedicado e separado de Deus. Aí, fomos de Gênesis a Apocalipse, não são nem 11 horas ainda, deu tempo, né? Mas ficou claro? Existe um conceito sagrado, profundo, extremamente importante como igreja. Que Deus nos ajude a vivermos igreja segundo a sua vontade. E minha oração pelos irmãos aqui é que Boa Vista possa ver a glória de Deus através da vida dos irmãos aqui da igreja. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo gostoso,
de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por essa igreja tão amável, Deus, tão hospitaleira, tão carinhosa. Obrigado, Deus, pelo privilégio, o tempo que pude passar por aqui. Obrigado, Deus, por conhecer a minha família em Cristo, aqui em Boa Vista. Te agradecemos por tudo isso, Pai. E olhando para as bênçãos dessa semana, desse tempo com os meus irmãos aqui, Pai, nós reconhecemos a importância da Tua igreja. Obrigado, Deus, pelo Teu plano perfeito de estabelecer um povo separado para manifestar a Tua glória. Reconhecemos aqui diante do Senhor, Deus, que por causa do nosso egoísmo, do nosso pecado, nós temos a tendência de desprezar a Tua igreja, de desprezar o envolvimento com a Tua igreja. Mas obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos exorta, expõe os nossos erros, e nós clamamos ao Senhor, nos ajude a valorizá-lo, com a motivação correta, Pai. O nosso clamor ao Senhor é que a Tua glória seja vista na Tua igreja. Peço isso, Deus, pela Tua igreja aqui em Boa Vista, pelos meus irmãos e por todos nós, em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor Ricardo. Eu acredito que este é um estudo extremamente próprio para a nossa igreja nesse momento. Que Deus esteja falando no coração de cada um em relação a como você se vê naquilo que a palavra de Deus foi colocado pela palavra de Deus hoje. Na verdade, nós enfrentamos, irmãos, uma crise. Na maioria das igrejas, eu sempre comento, por exemplo, se você pegar o que normalmente é o dia de oração, que é uma quarta-feira, e você pegar o seu carro e você selecionar aí um trajeto e passar na frente de 10 igrejas que você conheça na membresia, você vai se assustar com o número de carros que você vai ver na frente. Isso é uma realidade. E eu tenho falado isso, irmãos, ao longo dos anos. Essa não foi uma matéria encomendada, que torna o que nós ouvimos ainda mais relevante. Temos falado ao longo dos anos que há situações reais. Jamais alguém está dizendo para você faltar o seu plantão, o seu trabalho. Ninguém está falando para você, pastor, eu acabei de ter uma cirurgia cerebral ontem, mas eu vou à igreja. Ninguém está falando sobre isso. Ninguém está falando para você cancelar suas férias. Mas nós precisamos colocar, irmãos, realmente a mão na consciência. Se nós temos dedicado o nosso tempo como poderíamos, tanto como nós aprendemos há alguns anos, pastor Vini teve conosco, última, uso, numa conferência teológica nossa, Escola Escritura, e ele falou sobre o termo Ministério da Presença. Pelo menos eu nunca esqueci. Então, quer seja no Ministério da Presença, prestigiando, por exemplo, os irmãos que trabalharam por trás de uma programação, ensaiaram longas horas, prepararam um texto bíblico, ou quer seja de fato servindo onde for necessário. Às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo na igreja e não sabe o quanto ainda é necessário mais gente no ministério infantil, mais gente na recepção. Não faltaram visitação aos sábados na nossa congregação, e a lista vai e vai e vai. Não? Que Deus possa, irmãos, como eu falei, falar no coração de cada um de nós, e eu espero que os demais nossos irmãos, ao assistirem esse vídeo, e você que assistir e for de outra igreja, como eu disse, estamos numa coisa generalizada, eu de inúmeros colegas, a dificuldade. Eu vou aproveitar, estender e falar sobre uma situação. Nossa igreja trabalha, irmãos, desde 2007 a 2008, com a equipe ministerial. Eu já perdi a conta de quantos colegas me perguntaram como você conseguiu isso. Não foi um processo simples, não foi um processo rápido, mas passei para ele algumas coisas que nós fizemos.
Alguns já estão há anos tentando, e os homens das suas igrejas não querem assumir a liderança. Estou dando um exemplo de como está sendo difícil, irmãos, tirar as pessoas. Primeiro, tirar as pessoas da frente da TV ou do lazer, o que quer que seja, para os bancos. E depois dos bancos, para a liderança, para servir, onde quer que seja. E essa tem sido a palavra que eu ouço de diversos e dezenas de colegas. Mas eu também compartilho algumas coisas. Que Deus nos oriente nisso. Hoje à noite, horário de sempre, nós estaremos no nosso culto. E é claro, os irmãos já sabem, né? Nossos preletores, pregadores vêm para cá e a gente devolve já direto para uma necessária semana de descanso. Vou avisar lá o Albino Maior da Bíblia, a semana está fora. Hoje à noite nós estaremos ouvindo o pastor Ricardo pela última vez. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e orar. Vamos para a nossa tarde de descanso. Para as nossas famílias até. Hoje à noite estamos juntos com a família de Deus. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e como ela se encaixa totalmente. Que o Senhor possa agora, pelo teu Espírito, levar-nos às conclusões devidas diante daquilo que nós ouvimos. Queremos orar, Deus, pela tua igreja, porque o mundo está engajado com as coisas do mundo. Que o teu povo seja engajado com as coisas do reino, portanto. Abençoa a nossa tarde de descanso e que à noite possamos estar aqui para glorificar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Salvador e o nome do divino companheiro que temos na nossa vida, Espírito Santo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.